O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E aqui no nosso país, a cirurgia mais realizada é a lipoaspiração, seguida do aumento da mama com o implante de silicone. E sobre isso a gente conversa agora no quadro Consultando o Seu Médico com a doutora Cid Holanda. Doutora Cid Holanda, tudo bem? Prazer estar com você aqui no seu consultório. Tudo bem, Natália. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder participar do seu programa. Que bom. Eu sei, doutora, que você é muito procurada para a cirurgia de mama, né? E como é que está essa questão assim de números? Aqui você faz mais o implante de silicone ou a mastopexia? Pois é, Natália. No Brasil, a cirurgia mais procurada depois da lipoaspiração é o aumento mamário com prótese de silicone, como você bem falou. Mas aqui no consultório, a que eu mais realizo é a mastopexia, que é justamente aquela cirurgia para levantar as mamas depois que as mulheres têm filhos, ou então depois que perdem muito peso, porque as mamas ficam flácidas, caídas, e aí precisa retirar a pele. Então, eu acho que como eu faço muito dessa cirurgia, a procura no meu consultório maior é desse tipo de cirurgia. Mas normalmente a mulher faz as duas coisas? É porque na maioria dos casos da mastopexia tem que ter a inclusão da prótese de silicone. O efeito até fica melhor. Isso, para poder ficar mais bonito, porque depois dos filhos, depois de uma perda ponderal importante, o aspecto e o tecido mamário mudam e fica mais flácido. Então, para dar aquele formato bonito, que todo mundo fala, né, de prótese de silicone, realmente só fica com a prótese de silicone. E quem é que pode colocar só a prótese, que não precisa da mastopexia? Pronto. Isso tem que ser diagnosticado em consultório médico, né? A gente faz um exame físico e vê o diagnóstico da mama da paciente. Para fazer apenas o aumento mamário, a mama tem que ter apenas uma discreta flacidez, não tem que ter queda e ter um volume pequeno, né? Isso é uma dúvida frequente. Alguns pacientes chegam e dizem, doutora, eu quero só colocar o silicone. Mas quando a gente examina e vê que ela realmente precisa fazer a mastopexia, que tem pele sobrando e que se a gente só colocar o silicone, a mama vai ficar grande, no começo ela vai ficar bonita, mas com pouco tempo ela vai cair. Por isso que, na maioria dos casos de mulheres que têm filhos, precisa realmente tirar a pele. Você que recebe muitas pacientes aqui no consultório, qual é a mama da moda? Qual é a mama preferida atualmente das mulheres brasileiras? As mamas realmente também entram na moda, né? Tem época que as mulheres preferem mamas grandes, época que elas preferem mamas pequenas. No momento, a mama da moda é a mama proporcional ao corpo. A gente tem feito um trabalho, né, educativo com as pacientes de explicar que realmente a prótese ideal é aquela que é de acordo, que é proporcional ao tórax, às medidas da mama, para poder ficar mais natural, para poder o resultado da cirurgia também durar mais tempo. Mas na hora dessa preferência, o gosto da paciente, ele vai prevalecer? Por exemplo, embora a mama pequena esteja na moda, mas se a pessoa chegar e falar assim, não, doutor, eu quero uma mama maior, eu quero preencher mais o meu colo, isso é possível? Sempre o gosto da paciente, o desejo vai ser levado em consideração. Mas a gente tenta fazer esse trabalho educativo, até porque as pacientes não têm conhecimento desses aspectos, né? E a gente, como médico, tem o dever, a obrigação de informar a paciente o que é melhor em resultado cirúrgico, para poder ter uma maior durabilidade e não ser uma cirurgia que dure pouco tempo. Então, óbvio que quando a paciente quer uma mama maior ou uma mama menor, a gente orienta, a gente leva em consideração e faz muitas vezes o desejo da paciente de botar um pouco maior do que caberia no tórax, mas sempre de acordo com as medidas da paciente. Porque se ficar muito grande, corre o risco de cair mais rápido. Certeza, né? A gravidade, ela age em todo mundo, né? Não tem quem escape. Doutora, existem técnicas cirúrgicas, por exemplo, colocar embaixo do músculo o silicone, colocar em cima do músculo. Essa técnica cirúrgica e o tipo de prótese, tudo isso influencia no resultado? Com certeza. Alguns pacientes têm indicação de colocar a prótese por baixo do músculo. São aquelas pacientes que têm um percentual de gordura mais baixo, né, que tem pouca mama. E aí elas realmente precisam colocar as próteses por baixo do músculo. E aí a gente já utiliza um tipo de prótese que tem uma textura, uma cobertura diferente.
Quando nós realizamos cirurgias mamárias embaixo da glândula, que são já outro tipo de paciente que tem mamas que tem mais conteúdo, mais volume, e aí não tem indicação, não tem a necessidade de ser embaixo do músculo, é colocada abaixo da glândula, nós utilizamos próteses com outra textura, que é de poliuretano. Por que poliuretano? Porque essa camada, esse envoltório ao redor da prótese permite uma maior aderência ao tecido mamário e uma maior durabilidade do resultado, a mama fica mais bonita, fica mais em pé por mais tempo. Quem está fazendo esse implante hoje tem uma durabilidade maior do que quem fez antigamente? Hoje em dia, as empresas que fabricam as próteses, elas indicam que as próteses não têm mais a obrigatoriedade de troca a cada 10 anos, como era antigamente. A gente não pode dizer que a prótese é vitalícia, porque vão ter casos que vão ser necessárias as trocas. Então, a gente orienta a paciente que, via de regra, não vai ser necessário trocar a prótese, mas que é necessário, sim, fazer um acompanhamento ao longo dos anos, todo ano com ultrassom, a cada tantos anos fazer uma ressonância, para avaliar a integridade da prótese, né, a estrutura dela dentro da paciente, e aí sim avaliar se precisa trocar ou não. Doutora, e que problemas podem aparecer? O principal problema mais frequente é a contratura capsular, depois tem a ruptura, que é muito raro, e são esses casos, né? Então, o paciente está insatisfeita com a estética novamente, deseja aumentar, diminuir, ou então até tirar, né, que é a novidade do momento. Então, vai ser necessária essa troca de acordo com as características de como está a prótese, de como está a paciente. Mas se apareceu algum problema, há uns sintomas, né? A mulher vai notar. Sim. A contratura inicia com a dor na mama. Algumas vezes a paciente é discreta, a paciente não nota no início, e com o tempo essa mama pode ficar endurecida. E aí leva a paciente a procurar o médico que colocou a prótese, ou então o mastologista, e relatar o problema, e a gente vai investigar, vai fazer um exame clínico. Isso é um diagnóstico clínico que a gente faz no consultório, de acordo com a história e com o exame físico, e aí vamos solicitar os exames de imagem necessários para poder fechar o diagnóstico. Vou pegar uma fala sua aí, que o explante, que é a retirada da prótese, está em alta. Por quê, doutora? Pois é, Natália, tem havido uma grande influência das mídias sociais, das pessoas quererem tirar o silicone, mas nem sempre elas têm indicação. Elas procuram mesmo por causa da influência das mídias sociais. Esse explante geralmente é indicado quando a paciente tem queixas, tem sintomas e é diagnosticada com a síndrome ásia, que é popularmente conhecida como doença do silicone, que são queixas bem específicas, é um diagnóstico bem difícil de se chegar e que ainda nem tem comprovação científica, mas que sim, isso teria indicação de retirar o silicone. Mas o explante está crescendo muito pela influência das mídias sociais, nem sempre a paciente tem indicação. Doutora, e se a pessoa fez a cirurgia e não gostou, ela pode refazer em quanto tempo? Isso pode acontecer, mas o ideal é que a paciente espere no mínimo 6 meses para ver realmente o resultado da cirurgia. Eu indicaria no mínimo 1 ano, porque as mamas mudam muito ao longo do tempo e 1 ano é um tempo adequado para poder ver realmente o resultado final da cirurgia. Então, se a paciente estiver insatisfeita, né, o início de toda a cirurgia, o resultado não está legal. Assim que faz a cirurgia, a mama não tá redonda, ela fica um pouco quadrada, ela fica um pouco inchada, e isso gera uma certa ansiedade nas pacientes. Então, o ideal é que espere mesmo de 6 meses a 1 ano para ver o resultado final e aí sim ver se quer reoperar ou não. Muito bem, doutora Cídia. Entendido. Muito obrigada por esses esclarecimentos tão importantes aqui no programa Check-up. Você que tem deixado aí tantas mulheres mais unidas, porque o silicone faz diferença, né? Faz, com toda certeza. Né? A autoestima, então. A cirurgia mamária é uma das que mais mexe com a autoestima das mulheres, né? E é por isso que eu gosto tanto de realizar essa cirurgia, por ser mulher e por entender esse desejo que a gente tem. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, e a satisfação dessas pacientes é a melhor resposta, né, doutora? Obrigada. Obrigada a todos os meus pacientes que me indicaram também para você. Obrigada, beijo, até a próxima aqui no programa Check-up. Até logo.